Vale das Trevas. Da ponte pra cá. Estamos aqui reunidos então para começar mais um episódio do ValeCast da Ponte pra Cá. Eu sou o Rafael. Eu sou o Henrique Ferraz. E hoje nós vamos fazer um programa com uma abordagem um pouco diferente, né? Um episódio fora do comum. Completamente fora do comum. Mas hoje temos um convidado e membros da equipe do Vale das Trevas. Vamos lá, pessoal? Se apresentem aí. Oi, galera. Aqui é a Morrigan, de novo, mais uma vez. E boa tarde, boa noite. Eu sou o Vinícius e estou aqui pela primeira vez. Olá, pessoal. E aqui é o Felipe, voltando. Eu estou aparecendo pela primeira vez! Dizem que a primeira a gente não esquece, né? Aparentemente eu não vou esquecer. Será que vai ser bom? Espero que seja. Espero que seja do agrado de todos. Eita! Galera, nós não tivemos comentários entre o último podcast e este, mas temos alguns recados. Essa semana, entre a primeira e segunda semana de agosto, vamos gravar um episódio com o pessoal do Fatal Error Podcast. É um podcast muito bacana, indico todos a vocês, se puderem, assistam, escutem, que a galera é bem gente fina. Vamos falar um pouquinho sobre Vampira Máscara e seus mistérios. Eles acabaram entrando em contato com o nosso podcast, né? Eles ouviram alguns episódios, gostaram. E eles queriam abordar um pouco sobre o que era o Vampira Máscara, para apresentar para o pessoal mais jovem, né? Então eles convidaram a gente para falar um pouco do que é o RPG, para os ouvintes dele terem uma noção do que seria Vampira Máscara e talvez, quem sabe, se interessarem, começar a jogar também. Mas vamos lá sobre o que é o nosso episódio de hoje? Hoje nós vamos falar mais sobre o folclore brasileiro, né? Aproveitando que agora vai ter o dia do folclore, né? Aqui dia 22 de agosto, para ser mais exato. Então nós vamos estar gravando esse episódio em forma de comemoração e também homenagem, né? A essa data que foi... Homenagem? Que? Como? Homenagem. Ah, tá, desculpa. Homenagem? É que o Tremere, quando ele foi virar Tremere, ele fez homenagem, tá ligado? Ele reuniu todo mundo lá, tomar uma poção. Então eles estão sempre com história de homenagem na cabeça. Morrigan, gostaria de nos dar um pontapé inicial sobre o que é? Mas então, folclore nacional, 22 de agosto, todos os anos, e uma galera esquece dessa parte da cultura brasileira. E foi até uma proposta exatamente pensando agora no dia 22, para você que tá afim de colocar um material mais roots, mais nosso nas suas campanhas, tá? Nós vamos basicamente comentar algumas lendas, algumas criaturas ou monstros, se você preferir, e a gente vai tentar encaixar mais ou menos o que é possível realizar dentro do mundo das trevas. E não só mundo das trevas, né? RPG bem eclético, se você quer botar como monstro da sua dungeon, tá valendo. Hoje o nosso papo vai ser um pouco mais contraído, não vamos estar mais passando tanto o conhecimento dos livros, nem debatendo tanto sobre vampiro. Hoje nós vamos mais falar sobre folclore, contar umas histórias, né? Não vai ser tão maçante assim. Não vai ser um monólogo, vai ser algo mais diversificado. Tem que lembrar que muita gente tem um certo ranço, uma prevenção contra o folclore nacional. O pessoal acha que folclore nacional é aquilo que aprendeu na escola, é ganhar um desenho do Saci e desenhar e pintar. Quando que, na verdade, o folclore brasileiro é extremamente rico, tem toda a obra do Câmara Cascudo que dá pra ler, que é maravilhosa. E tem criaturas assim extremamente roots, extremamente trevosas no nosso folclore. E tem abordagens, às vezes, de certos seres, como o próprio Saci, podem ser magníficas e extremamente cruéis. É que, na real, ô Felipe, eu vejo que em certa maneira, em certa geração, se conhece o folclore devido ao Sítio do Pica-Pau Amarelo. Algumas gerações. Pensa em folclore, diz Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tu não tem outras gamas maiores de informação, de conhecimento, a não ser, é claro, que tu more no norte do estado, norte do país, desculpa. Que lá, sim, o folclore é muito maior do que no centro-oeste, no sul ou em outras regiões do país. Na verdade, é uma questão de tradição oral, né, Ferraz? E nós estamos perdendo essa tradição oral porque hoje em dia o pessoal não se reúne mais para conversar. Hoje em dia o pessoal vive no WhatsApp e era isso, né? Então a gurizada acha que folclore é aquilo que eles viram no colégio, o cara fica adulto e continua com esse mesmo pensamento, nunca
teve a verdadeira visão da coisa. Então a gente vai tentar dar uma trabalhada nisso, dar um gancho pra galera enxergar o que tem de bom. Vale lembrar, né, já pegando esse teu gancho de folclore pra nós, aquilo que você aprende na escola, que a gente aprende ali nos anos iniciais e ele é infantilizado, né? Sim. Quando, na verdade, os nossos contos, às vezes, tem até, com perdão da gíria, né, uma pegada bem Irmãos Grimm. Isso que eu ia comentar, contos exato. Sangrentos, tem vingança, tem maldição. E isso nem sempre chega, talvez porque assuste demais as crianças dos primeiros anos. Só que justamente pra gente aprender só a forma infantilizada da coisa, a gente acaba se distanciando e achando que é coisa de criança e que toda a nossa cultura folclórica tem um quê de Turma da Mônica. Pois só é. para baixinhos, assim por diante, né? Existe uma série de criaturas pedófagas no nosso folclore, né? Pedófago é aquela criatura que come criança. E esse tipo de criança o professor não vai ensinar pra criança lá no E nem colégio. tem porquê, né? Que tem um bicho que come criancinha. Mas Quanto ensinar mais- que tem um cara que te pega e bota no saco, dá. Ah não, no saco dá porque vai virar sabão. Né? O que eu acho que falta mesmo é mais alguns tipos de abordagem, digamos, pelo teatro, ou mesmo pelo cinema. A gente não tem diferentes visões demonstradas ao público geral do nosso folclore. Eu acho que isso é uma das coisas que devia ser, digamos, mais explorada, porque nos outros países, pelo menos, a gente vê que a cultura deles se dá mais valor ao folclore nacional, né? Que nem muitos países que chegaram à América trouxeram seu folclore e até hoje eles são lembrados. Aqui no Brasil a gente não tem muito disso. É que eu te digo, eu vejo que a gente tem uma adoração maior sobre folclore de outros países, de outras culturas do que a nossa própria. Por exemplo, tu vê dia 31 de outubro, Halloween, tu pensa em Dia das Bruxas, tu pensa em... Dia do Saci! Pois então, né? Pois então. A exposição do Triste. cinema, né? O cinema traz muito frequentemente Mas, o dia 31 é o sim. Halloween, porque a gente tem a cultura do cinema americano, normalmente. E eu não vejo problema nenhum nisso, assim. Eu sou ávida defensora do Halloween, acho que não tem problema nenhum, porque nós temos toda uma cultura e um dia que vem antes ainda de outubro pra comemorar, ninguém faz nada. Sim. E a culpa é do dia 31, que os caras têm há anos lá. E, por exemplo, dentro da cultura da disciplina de língua inglesa, é dever do professor também te oportunizar o contato com o exterior, né? Com a cultura. E não te prender num aquário. Mas, ô Morgan, eu não te digo que seja a culpa, seja do dia 31, ou seja do próprio Halloween. E se eu te digo, em meu ponto de vista, que a culpa é nossa e não abordarmos a nossa cultura, não tentar enriquecer o que é nosso. Concordo. É que a questão é justamente essa. De tanto eu escutar no meu trabalho que dia 31 é dia do Saci porque a gente tem que valorizar o Brasil. Concordo, mas valoriza no dia certo, não briga por causa do dia dos outros. Sim, claro. Exatamente. Né? A gente acaba colocando culpa no dia dos outros quando nós temos um dia que, infelizmente, durante uma prática de alguns anos, o que eu vejo é exatamente o que foi falado pelo colega ali. A gente dá uma folhinha, infantiliza uma história, uma lenda brasileira e está dada a matéria de que existe um folclore, existe um folclore, né, uma sabedoria do povo de mitos, conjuntos e lendas, e acabou. Nunca mais se toca nisso. Eu acho que isso é muito por causa... Eu acho que tem que remontar um pouco as nossas raízes, né? De como começou o Brasil. Então, nós éramos colônia, então toda a cultura que a gente começou a assimilar naquela época não era dos nossos países, era dos nossos países colonizadores, né? Então, como veio muita coisa da Europa e de fora, foi o que era ensinado dentro das colônias, né? Então, talvez o que a gente consiga cruzar, assim, de história, de lendas e de, talvez, criaturas místicas que tinham aqui, talvez venha da sabedoria dos índios e não tanto da nossa, né? Que já está um pouco diluída e contaminada no caso, pela história dos outros países, né? Então acho que é por isso que a gente aborda tanto, assim, o dia 31 como o Dia das Bruxas, a gente gosta tanto, porque é o que foi ensinado, né, com o passar do tempo pelos europeus. Não estou dizendo que a gente não tem origem ou estrutura de folclore, a gente tem, mas é que de forma disseminada de um pouco mais comum e maior, assim, é
é europeia, talvez a da América do Norte, porque a gente acompanha bastante filmes, né? Não tem, tipo, tantos filmes ou seriados do nosso folclore, por exemplo. Mas pegar o Supernatural, ele tá recheado de coisas lá, mas é da cultura norte-americana, que é o que acaba se disseminando aqui no Brasil, né? Eu acho que talvez seja por isso que, tentando traçar um paralelo, a recém tá começando a se identificar e tentar explorar melhor as nossas próprias raízes. Inclusive, existe ainda até um preconceito com a arte brasileira, né? A gente não vê acompanhamento. Tipo, existe um preconceito com os filmes brasileiros, existe um preconceito com o teatro brasileiro ainda. Eu acho que É o complexo de cão, né? De vira-lata. Nelson Rodrigues falou disso, no complexo de vira-lata. Sim. Eu acho que talvez seja por isso, mas eu também sou mega a favor, assim, de começar a expandir mais, assim, e contar mais as nossas histórias míticas, não sei. Contar a verdade por trás dos bastidores. Então, exatamente. Disseminar, assim, o que é nosso e o que a gente conhece, a gente gosta, mas que veio de outros lugares. Mas feito essa introdução, vamos partir então para as lendas, para o folclore nacional? Vamos dar-lhe. Quem quer ser o primeiro? Vamos fazer uma roleta russa aqui? Sim! Vamos girar a garrafa. Vamos girar a garrafa aqui. Girar o cachimbo do Saci. Notamos que hoje tem a presença de malcadas. O cramulhão dentro da garrafa. Caramelo. Olha o cramulhão dentro da garrafa. Isso chama uma novela, né? Caminhão dentro da garrafa. Sim, exato. Olha aí. Bom, ô Rafael, eu voto na Morgan começar. Também acho que a Morgan é uma boa opção. Quem tu vota, ô Vinícius Collin? Eu aceito que a Morgan comece. Felipe? Morgan, cedo. Isso se chama corporativismo masculino. Se tu quiser eu começo, não tem problema. Enfim, várias criaturas do folclore, né? Eu escolhi algumas e os meus colegas vão me ajudar aqui conforme for. Claro. Mas eu fiz uma preferência por trazer pelo menos duas, né? /12,5 do folclore regional, tá? A primeira é São Cepé. Ela é a lenda do Mindio, que é o Cepé. E o Cepé nasceu com o que eles chamam de lunar no meio da testa. Ele é da época dos missioneiros ali, então ele, com o lunar dele eternamente brilhando na fronte, ele conseguia guiar os guerreiros através dos campos e das lutas. Quando finalmente ele morre, dizem que Deus, o próprio Deus, desceu, colheu o lunar da testa dele e colocou no céu, que pra nós aqui no estado é a constelação de Cruzeiro do Sul. Ô Morgan, só uma curiosidade aqui pra quem tá escutando. O que seria esse lunar? Seria um terceiro olho? Seria uma pedra? O que seria? A descrição não é clara, só diz que ele nasce com o lunar e que ele emite uma luz durante a noite. Então ficaria da imaginação de qualquer um. Saber o que é esse lunar, já que não está bem claro? Até onde eu fui pesquisar, eu não achei, tá? O que eu acabei imaginando, talvez uma aventura, pode ser um minério, né? Afinal, tem um brilho, e daí eu vou fazer um pequeno parênteses. É mais ou menos a ideia do minério que aparece no filme A Maldição do Anel, que vai forjar a espada do Siegfried. Bacana. Né? Fecha parênteses. Pode ser a bênção de um deus. Não precisa, não dá pra esquecer que o Cepé tem uma descendência, se não me engano, indígena. Uhum. Tá? Então, a princípio, seria politeísta. Mas ele tem a ideia das missões, que é monoteísta. Então, o Cepé era politeísta e um deus deu essa bênção pra ele. Ou ele é missioneiro e monoteísta cristão, porque a lenda está sendo contada desse ponto de vista. Vale lembrar também que Cepé é uma lenda gaúcha. Sim. E Cepé de Araju. Exato. E tanto pode pegar referência, como fica na imaginação, que pode ser a pedra da mente. Pode ser. Poderia ser, por exemplo, dizem que estava na testa, mas não dizem no momento nenhum que estava cravada dentro do corpo dele. E se fosse uma espécie de coroa. Tá, e qual é a assimilação que a gente pode fazer com o Mundo das Trevas? Quem é esse personagem? Poderia ser um antagonista? Poderia ser um personagem, clã, tribo? Cepé de Araju já existe no live de Porto Alegre, ele é um brujá. Cepé de Araju é um brujá no live de Porto Alegre? Sim, ele foi instruído até pelos colonizadores da época ali, o pessoal da igreja, né? Ensinaram ele a ler e escrever e tal, ele aprendeu tudo bonitinho e depois ele se revoltou e ficou do lado do povo dele, né? Pra ajudar a combater. E qual é a explicação lá pra algo que ele tenha na cabeça? Não tem? Não, ele só tem uma cicatriz. Ele não tem a
Aí não tem superpoderes. Diz a lenda aqui, né? O CPE morre de fato. E Sim. então vem e recolhe. Nada que não queira dizer que ele não morreu com sangue vampiro. Sim, ele pode ter sido abraçado. Pode ter sido abraçado. Se eu não me engano, acho que não acharam o corpo dele, parece. Eles deram ele como morto, mas não acharam o corpo dele. Ups. Não tenho bem certeza. Se esse cara fosse trabalhado fora do live como talvez um lobisomem, ele poderia ter uma cicatriz de batalha em forma de meia-lua na testa. Se eu não Uma me lua engano, prateada, talvez. se eu não me engano, só eu posso sair equivocado, mas os portador da luz interior, se eu não me engano, o portador da luz interior, posso sair equivocado, ele tem algo na testa quando ele atinge postos mais elevados. Cabeça de farol. Não, volto a dizer novamente, posso estar muito equivocado. Então equivocado, então. É que tinha um portador da luz interior que tinha uma marca na cara. Tinha um portador. E se por um detalhe ele não era talvez um caçador e isso fosse uma marca de fé ou de convicção e essa luz Uma númina? fosse uma númina que banisse seres do mal. Ou ele podia ser da linhagem da última filha de Eva, tá ligado? Que na Gerena aparece lá que ela tem uma marca de lua no ombro. Sim, também. Veja bem. Ele podia ser da linhagem dela, talvez. Poderia ser um mago, Um mago, por que não? né? É. Com um item e talvez os inimigos Mas deles eu te digo que é o seguinte, eu penso em não um mago, e sim uma múmia, tá? Já que nós temos múmias astecas. Por que não? Ah, múmia. Te puxou aí. Não, uma múmia com amuletos. Cara, que Amuletos? Ele podia ser um mocolé então, com Ela uma teria crista que ser, brilhosa. Obrigatoriamente, eu acho que uma múmia baseada em K. Tá? Se for mocolé, Sakuro... Como é que é o nome? Sacro... Charizard. É Charizard. Tá, vamos passar para a próxima lenda então. Sakura Charizard. Vamos passar para a próxima lenda. A não ser que a cicatriz seja um terceiro olho fechado. Não, E aí, um Ó, salubre. É um salubre. Ah, então. Boa, mandou bem. Melhor que a teoria da múmia. Olhar, vou Esse não é muito precisar difícil. Né? Um Malkavian com uma lanterna na cabeça, mas aí é uma Lampião, outra nesse coisa, caso. Lampião. Uma lamparina. Sim, uma Ele queria se lamparina. fantasiar de vagalume, só que errou o lugar. Errou o lugar, sim. Não tinha buraco na testa, mas ele deu um jeito. Tentou fazer. Mas eu trago a próxima lenda. Matinta Pereira. Ela é um personagem do folclore, né? Que é mais precisamente da região norte do país. Ela trata-se de uma bruxa velha que à noite ela se transforma num pássaro agourento e volta e meia pousa nos muros e telhado das casas e fica constantemente assoviando, batendo, para que possa atrapalhar, que possa enfurecer as pessoas residentes dessa residência. Daí, para que ela pare, o residente tem que oferecer alguma coisa, geralmente tabaco, café, cachaça, peixe, para que ela assim saia voando, mas na manhã seguinte ela vai retornar e vai pedir o prometido. Só coisinha boa, né? Claro, né? Só coisa delícia. Cachaceiro, né? Ela, uma pá de entidades. Não, tudo cachaceiro. Na verdade, essa história de pássaros agourentos ela é muito comum em lendas europeias, em outras lendas brasileiras. Cotovia. Os pássaros assombrados, os pássaros feiticeiros é bem comum. É interessante isso da Matinta ela voltar no outro dia como humana, que mostra bem a questão do... É um metamorfo, né? Se a gente for pensar, ela tem uma alteração de forma. Detalhe, caso tu não dê o que tu prometeu, vai começar a ter sucessões de agouros na tua casa. É um Corax cachaceiro. Só coisa ruim. É o Corax cachaceiro. Sinais de bruxas, né? Sinais de bruxa. A leite talha, Sim. vai mexer a manteiga, a vassoura não, perdão. A colher de madeira quebra na tua mão. Sim. Vários sinais por ter negligenciado. Exato. Isso aí me lembrou quase Os ovos ficam agourados. a história da pisadeira. Ah, pisadeira também. Parecido, né? Parecido com a Pisadeira? Aham, que ela fica em cima da... Vamos contar então. Vai lá. É uma das explicações É, pro... É o folclore. É uma explicação Momento para paralisia creepypasta. noturna. O Felipe me ajuda aqui porque eu não lembro direitinho, mas a pisadeira que eu lembro é, tipo, os mais antigos diziam pra te não comer muito antes de dormir, né? Pra Isso. não ter má indigestão, porque poderia acontecer que durante o sono tu tivesse uma paralisia, que é onde vinha essa entidade, essa coisa chamada de pisadeira, que ela pisava, tipo, na tua barriga e botava, acho que arinho, uma coisa pra dentro do... Um galinho.
língua. A língua língua? pra dentro da tua boca e aquilo ficava te queimando. E aí ela começava a comer toda aquela comida que o teu corpo não tinha digerido ainda. Tá, então ela coloca a língua dela no corpo? Isso, pela sua Era boca. como se fosse um duto. Muita gente perdeu o PV assim. Muita gente perde. E Ela sugaria isso, né? isso, ela tipo, meio que suga assim. Então atribui-se a ela muito casos de paralisia do sono. Tipo, acordar e não conseguir se mexer porque ela tava drenando. As pessoas que Eita. morrem, do sono é uma entorta, gente. morrem de congestão, né? Uma famosa má indigestão noturna, né? A pessoa morria e provavelmente ataque cardíaco. E qual é o nome dessa personagem? É pesadelo. Pisadeira. Pisadeira? Ela é bem forte lá pra cima, lá no norte. Justamente porque ela fica com os pés no teu tórax. Sim. enquanto- Tá, e vamos remeter a qual personagem do Mundo das Trevas? Acho uma fada, né? Uma cuca. Isso me lembra. Uma cuca? Uma cuca brava. Isso me lembra uma espécie de vampiro Só se ela que for- só se alimenta de seres que estão dormindo. Você não chama de bicho. Não, a pesadeira não. Ela vem na forma que ela realmente tem. É, eu tipo tava- uma velha. eu tava E ela remetendo se joga em cima do teu corpo e fica Eu tava remetendo ainda devorando que coisas. o Henrique tinha trazido a baila. Ah, a Matita Pereira? Sim, sim. Não, o Rafael pegou o gancho e começou a falar sem eu mesmo terminar a Matita Pereira, mas tudo bem. Não, mas a Matita Termina. Ela vai querer fumo depois, hein? É, Vai. mas continua aí, depois eu termino. Essa aí era da Matita Pereira, eu achei que acabava no. Acho Não, que eu vou não. dar uma água agora. Ela ia embora voando só. Não, tu Ela tem. volta, né? Não, ela volta no outro dia, ela volta querendo o que tu prometeu. Essa aqui, que a pisadeira já foi. Daí a Matita Pereira, ela volta, caso tu não dê o que tu pede, tu tem sucessões de desgraças dentro da tua casa. E o que acontece? A lenda, ela diz que ela se trata de uma feiticeira que usa magia para se transformar em uma tinta, tá? E os mais velhos dizem que a sina da maldição é hereditária. Passa de mãe para filha, assim sucessivamente. Só mulheres? Só mulheres. E caso não tenha uma hereditária, uma outra mulher na família para passar essa maldição, a Matita Pereira, ela se esconde na mata e ela pergunta se querem algo. Quem quer? E se a mulher que está passando diz eu quero, então essa maldição passa para outra pessoa. É bem constipado, né? É mais ou menos isso. É. Isso é muito comum algumas lendas passarem a maldição assim quando não tem pra quem, né? É como o nosso lobisomem do Nosso estado. lobisomem do estado. O lobisomem rio-grandense tem a mesma ideia de ser o sétimo filho, né? Sim. Homem, vai sofrer a transformação na meia-noite normal, lua cheia, etc, etc. A diferença que eu encontrei nas lendas aqui do estado é que tu pode trancar a maldição se o sétimo filho for abençoado, batizado pelo primogênito mais velho. Sabe, ô Morgan, que a minha bisavó, tá? Ela me contava, minha bisavó morreu algum tempo atrás, com 104 anos. Ui. Com 104 anos a velha morreu. E ela contava que onde ela morava, existia lobisomens. Ou um lobisomem, no caso, né? Daí, nisso ela contava pra nós, pra mim e pros meus primos, quando de menor. E ela contava que sim, existia um lobisomem realmente lá. Que era esse caso, do sétimo filho e blá blá blá. Eu já ouvi falar do sétimo filho. E no caso, quando é uma linhagem só de mulheres, a sétima é bruxa. Exatamente. Exatamente. São Será que é o momento de dizer que eu sou o sétimo filho? Olha, teve aquele o filme do sétimo filho, né? Tá, e a Casa das Sete Mulheres? Não é um filho. Aquilo ali era Ah, tá. Tem uma coisa importante. Aquilo era empoderamento. Tem uma coisa importante que a gente pode lembrar. 7 mulheres ficando intocadas durante uma guerra. Elas se defenderam. Bruxaria. Bruxaria. Tem uma coisa importante sobre essa figura da bruxa que tem Uma aqui. cabala? Uma cabala, fodou. O que eu quero falar que é importante dessa coisa da bruxa Fale, que tem aqui no Rio Grande do Sul é que às vezes, quando a gente fala em bruxa, muitas vezes o cara pensa automaticamente numa criatura praticante de bruxaria. E o que a minha avó e minhas tias chamavam de bruxa, na verdade, é uma mulher amaldiçoada que bebe sangue de crianças e de animais. Normalmente ela bebe esse sangue chupando a ponta da orelha da criança. Então ela Eita! deixa marcas de chupões nas pontas das orelhas dos bebês. E era assim que as pessoas botavam brinco naquela época. E ela anda em cima das casas, rindo por causa dessa maldição. E diz a lenda que se um homem sair, tirar a cueca que ele está usando e jogar para cima da casa, vai pegar na cabeça dela essa cueca magicamente, ela vai cair
e ele vai ter que casar ou ter uma relação sexual com ela pra ela perder a maldição. Eita! Eu sempre fico imaginando de onde é que veio essa explicação. Quem foi que atirou a cueca? Qual? A mulher caiu e o cara achou, pô, vou ter que Se casar. caiu, eu vou comendo, né? Ainda mais que era mais nova. Imagina, eu tenho uma bruxa ali, dá uma Tu pecada. jogava tua cueca ali, cara? Dá uma pecada dela que ela vai cair. Cara, Tá resolvido. descobrimos que cueca usada da dona gravada em bruxa. Dá uma pecada nela ali. Da dona gravada em Vai bruxa. dar um tiro, tu vai dar um tijolaço. Não, vou tirar a cueca e vou jogar, que é a melhor coisa. Vai, imagina a cueca fedendo a ranço. Bah, certo, dona gravado. Escatologia. Bah, Uma freada, se faz de bicicleta ali, dá mais dano ainda na bruxa. bah. Tá bom. É, esse negócio de bruxa e tal, eu me lembro de... Acho que tinha uma... Que o pessoal conta da serpente, né? Que às vezes tem que tomar cuidado as mães quando estão amamentando pra não pegar no sono, porque senão a cobra vem, aí ela bota o rabo na boca do sim, neném aham. e começa E, a tomar aham. o leite. Né? Começa a tomar um leite. Eu lembro disso. É. Tu lembra da cobra? Não. Ah, Nunca chegou. Nunca chegou perto. Ah, não. Eu sei que a minha avó também, eu conhecia muitas histórias, ela contava que teve um primo meu, que ele era muito magrinho. Que conheceu a cobra. O bebê, né, ele tava muito magrinho, provavelmente ele conheceu a cobra, e eles botavam muita farinha ao redor de onde eles dormiam, pra ver se tinha o rastro da cobra, porque se tivesse o rastro da cobra tinha que matar a cobra, porque ela tava bebendo leite da mãe da criança. Então, Isso. Eita. usavam farinha ao redor das camas. Bah, bacana. É, né? Hoje o pessoal cheira a farinha, né? Faz um monte de coisa com farinha. Atividade paranormal. Exato. Muito bom o primeiro das pegadas. O primeiro foi melhor, o resto foi lixo. É verdade. E essa cobra, será que é um seguidor de Sete? Foi o que eu pensei, eu tava pensando, imagina. Imagina, ele vira cobra, vai lá, cala a boca da criança com o rabo, toma o leite, mas pra que Cara, ele usa? na real, ele chega lá, faz serpente zoom na criança, faz Acalma a serpente criança. zoom na criança e se alimenta da mulher. Tá, mas só funciona enquanto ele estiver olhando pra criança. Mas ele pode olhar de revesgueio, cara. Eu quero ver, isso não matou ele. Olhar de revesgueio. Vai que é uma cobra de 2 cabeças. Pá. Uma cobra de two heads. Acho agora a vez do Panda contar uma história. Two-headed snake. O Panda não falou nada. Mas não pode contar da tua própria história, tá, Panda? Ah, eu vou contar a história de um amigo. Putz, eu ia trazer negrinho passareiro. Vai lá, cara. Na versão da lenda escrita por João Simões Lopes Neto, o protagonista é um menino negro e pequeno, escravo de um estanceiro muito mau. Este menino não tinha padrinhos nem nome, sendo conhecido apenas como Negrinho. Se dizia afilhado da Virgem Maria. Após perder uma corrida e ser cruelmente punido pelo estanceiro, o Negrinho caiu no sono e perdeu o pastoreio. Ele foi castigado de novo, mas depois achou o pastoreio. Mas caindo no sono pela segunda vez, ele perdeu novamente o pastoreio. Dessa vez, além da surra, o estanceiro jogou o menino sobre um formigueiro, para que as formigas o comessem, e foi embora depois que ela cobriu o seu corpo. 3 dias depois, esses 3 dias, o estanceiro foi até o formigueiro e viu o Negrinho em pé, com a pele lisa, tirando as últimas formigas do seu corpo, e em frente a ele estava sua madrinha, a Virgem Maria, indicando que o Negrinho agora estava no céu. A partir de então, foram vistos vários pastoreios tocados por um Negrinho, montado em um cavalo baio. Essa lenda é de onde? De qual região? Qual é a região mais comum dessa? Rio Grande do Sul. Eu acho que Nossa, sim, Aqui da sim. campanha gaúcha, né? se não me engano, teve até um contos gauchescos. Contos Sim, sim. Não, é que vamos falar, vamos deixar claro, né? Pra quem for de outro estado souber de onde essa região. Não, ela é da região sul, né? Mas eu acho que ela remonta mais à nossa história, realmente, né? A história gaúcha, tu quer Sim, a dizer? história gaúcha. Ela, se me permitem, né, uma licença, ela é quase o nosso São Longuinho, né? Eu sou um gaúcho. Nós fazemos oferendas de vela, de fumo, Negrinho, né? Pastoreio. Isso me lembrou o Escorpião Rei. Aquela hora que eles enterram ele e chamam as formigas pra matar ele. Mas aqui a tortura por formiga ela é comum em várias culturas. Né? Sim. Pois é, né? Não sabia. É bem comum. Tanto que alguns índios na Amazônia usam as formigas como iniciação. Rito de masculinidade, rito de maioridade, formiga de fogo. Tanto que na Índia eles comem formiga. O tamanduá também é uma formiga, muito bom. Sim, claro. Vocês estão brincando, mas tem uma sobremesa na Índia que são formigas com açúcar. Aí a formiga, por incrível que pareça, é uma das maiores fornecedoras de proteína entre os animais. Olha aí. A bunda da formiga ou a formiga? A formiga é um dos... Né? Claro que pra te ter uma quantidade de formiga que pese um pedaço de bife, né? É grande? É formiga em abundância, mas digamos,
a quantidade de proteína por grama da formiga ela é muito maior do que por grama de carne de gado. E aí eu fico pensando numa coisa, né? Para fins de crônica, o jogador pode comer a formiga para adquirir proteína e melhorar a sua vida, mas e se ele perder um objeto e ele resolve dar uma vela, um toco de vela, um pedaço de fumo pro negrinho do pastoreio? Como é que nós vamos narrar isso? Como é que o narrador vai adotar? Que regra nós vamos adotar? Olha, eu acho que talvez o negrinho sirva como um totem. Pode ser. Um espírito guia? Um espírito guia. Sim. Sim. Pode ser uma entidade se passando pela figura do negrinho, né? Eu sei. Um demon que se passa por negrinho do pastoreio. Não digo nem isso. Pode ser uma aparição. Pode ser. Mas eu viva. Agora, toda desgraça é tremendo. Qualquer coisa é tremendo. Tudo é tremendo. Não. E vale que é bom nada. Tudo bem. Tremendo do pastoreio. Quem viu o Henrique dizendo, não falem mais do Tremere. Não. Falem mal, falem bem, mas falem de Olha nós. só, tem fumo, tem vela, tem formiga. E tem sacrifício humano. É até ritual tremendo. Justo. Não, faltou o Pepto Bismol. Boa. Fazendo parênteses, então, já que a gente tá falando sobre Tremendo? uma entidade Ah, tá. Não é pode tremendo. assumir a forma de algum conhecimento, alguma sabedoria popular. Rapidinho. Os próprios demônios de Demônio Queda, eles têm uma manifestação chamada forma atávica. Na hora que aquele demônio está se transformando, assumindo sua forma apocalíptica, seria sua forma real, na realidade, ele pode ser interpretado por aqueles que o veem, no caso mortais, como um São Jorge, um Arcanjo Miguel chegando. Então, assim, dentro dos nossos conhecimentos, né? O que ela diz, eu assino embaixo. É autoridade. Né, autoridade em Demon. É. Menas. Só pra contrariar. Não, nem sou eu pra dizer, não, capaz não funciona assim. Eu vou dizer não pra ela, bem capaz. Não, capaz, tá equivocado. Passou um cara ali fora e ele discordou, só pra ter alguém contra, né? Não, é que são formas assim, você pode usar ele tanto como uma entidade benéfica, ou uma entidade que está se apoderando do conhecimento popular. Tem um filme bem antigão, com o Ben Affleck, chamado Fantasmas. Deve ser bom. Então, era uma entidade que os caras andando perfurando petróleo, alguma coisa, ou escavando, e eles despertam essa criatura. Eita. E ela se molda, ela aprende a falar o nosso idioma, porque ela suga a mente das pessoas. Da cidade. Bacana. Bacana a ideia. Então ela praticamente criou o próprio gospel, ela se intitula o Novo Deus, né? Uma entidade, um nível, digamos, demoníaco, angelical, divino, sei lá. Porque a primeira pessoa que viu ela pensou que ela era um demônio. Então ela disse, então deve ser isso que eu sou. Eu sou um demônio. Né? Então o que ela se aproveitou? Ela aproveitou do conhecimento e do medo do outro e disse, você diz que ela tem medo, que ela respeita, eu sou. Nada mais que justo. Sobrevivência. Bem Stephen King também. Bem Stephen King. Eu gosto de usar umas pegadas assim, de uma criatura que tava dormindo há milênios, acorda. A Stephen King é um cara excepcional, ele consegue fazer um livro com um cachorro com raiva. Exato. Um carro que mata, né? Uma coisa. Um carro. É. A passadeira aquela, que era a passadeira que comia as pessoas. Sim. Cara, Vamos falar sobre a tua lenda, Felipe? Olha, minha lenda ela é uma coisa mais compridinha. Ui. Tanto que eu trouxe algumas lendas pra falar, mas a principal, na verdade, seria a boitatá. Vou lá tomar um café, eu já Pode volto. tomar um café. Quando o cara ouve falar em boitatá, a lenda do boitatá ela inicia com uma outra história, que é a história de uma grande chuva. Uma chuvarada que tapou o céu de escuridão e uma chuva que durou por muito tempo. E era um céu tão escuro que o sol não aparecia. Por muitos dias, muitos dias. E dentro dessa escuridão e dessa chuva, os animais começaram a morrer. Poucos animais que conseguiram subir para lugares mais altos conseguiram sobreviver. E tinha uma cobra. E essa cobra era uma cobra muito grande. E com abundância de comida, ela passou a rejeitar comer carne. Ela comia só os olhos. Então ela ia nos animais e comia-lhe os olhos. Com o tempo, tanto ela comer a luz que ficava nos olhos desses animais, a pele dessa cobra começou a brilhar. As escamas dela brilhavam e faiscavam como se fosse o fogo da noite. Então dizem, os mais antigos, que hoje ainda circula pelos campos do estado uma cobra feita de fogo e luz, que seria a boitatá. E aí eu pergunto para vocês, dentro dessa ideia,
Um animal basicamente aproveita a escuridão da noite e o alagamento para comer os olhos dos outros animais. Que tipo de alinhamento uma criatura dessas teria? Alguém que se nutre de luz. Alguém que se nutre de luz. Tô pensando aqui, não me remete a nada. Rafael? Depende do que essa luz simboliza. Se é só luz elétrica, se é claridade, ou se tem alguma coisa armazenada nessa luz. Será na mala? Então, isso daí vai de encontro àquela coisa de que os nossos olhos vão ficar com as últimas imagens das coisas que nós vivenciamos. Sim. Então, na verdade, não são os olhos que ela está comendo, eles são um corpo que é o meio para um fim. Talvez a alma, o resquício, já que os olhos são janelas da alma. Pode ser. Boa. Seres que devoram almas tem bastante. Aí sim. Devorador de almas. Memórias. Seria uma manifestação da própria Wyrm? Se for devoradores de memória, no Mokolé nós temos um antagonista, tá? Que são os inocentes, que são os impuros dos Mokolés. Quando um Mokolé e o outro procriam, a cria impura ela já nasce natimorta. Então ela morre, mas a alma dessa criatura ela vai para a Umbra, em um ponto em específico. O que acontece? Quando o Mokolé ele atinge a Umbra ou alguma outra coisa, esses inocentes, né, esses que morreram, esse Mokolé impuro, natimorto, ele passa a caçar todos os outros Mokolés. E ele teria que forma? Uma forma de um Mokolé. Pode ser uma cobra. Ele pode ser uma cobra. Considerando que o Mokolé lembra um réptil, uma cobra também. Exato. Ou seja, ele come memórias. Comedor de memórias. Porque o Mokolé nada mais é do que um corpo que leva memórias. Existe uma história também, eu já vi algumas interpretações do poder dos Giovanni, de saber como alguém morreu e de percepções em que é necessário lamber os olhos. Então, também teríamos um dado da necromancia aí. Claro, os rituais necromânticos fazem isso. Capadócios? Capadócios, já não te digo isso, mas sim mais para Giovanni. Porque os capadócios eles não utilizam de necromancia, e sim de mortes. De mortes, isso. Tinha confundido. Eles trouxeram os Giovannis pra dentro do clã pra começar a explorar essa área. Exato. E os Giovanni comeram isso. Vocês não viram, não tem como perceber nesse momento, mas só foi dita a palavra Giovanni e sinais de euforia da Morrigan aqui do lado aqui. Pobre garota, nem sabe como rebaixar dessa família, quão deplorável essa família. Ela sabe que ela Não se gosta. esqueça, vivo ou morto, você serve, Giovanni. Nós somos o próximo passo da evolução. Adoro ver esses básculas pegando. Só fico observando. Dentro dessas ideias de seres Um baixo plano fantásticos, Tremere. Ele tá abaixo do báscula. dentro dessa ideia de seres fantásticos que poderiam virar criaturas usadas nos cenários, eu acho que uma coisa que é bem interessante seriam os filhos de Tal e Querana. Os filhos de Tal e Querana seria uma princesa, né? A Querana é uma princesa guarani muito bonita, e o Tal seria um espírito do mal. O tal. É aquele tal lá, ó. Tal pai pai. O que acontece? Tal papai. O que acontece é que pro Guarani o mal não é bem o que nós imaginamos como uma figura de demônio. Então, esse espírito do mal, ele seria também uma entidade do panteão. E aí, como ele pega a Querana e não se conta em momento nenhum da lenda se ele pega ela à força ou se ela se apaixona por ele, Sim. Eles têm 7 filhos. Esses filhos são seres amaldiçoados. Alguns deles são maravilhosos para adaptar para uma crônica. Um deles seria o Teju Jaguar, que seria, olha que louco, o cara ele é o senhor das cavernas, protetor das frutas. Só que ele é um lagarto com cabeça de cachorro. E em algumas lendas ele tem 7 cabeças. É um lagarto imenso de 7 cabeças. Diz algumas lendas que ele pode comer carne humana, outras que ele é um ser extremamente benigno e que guarda tesouros. Tem uma outra coisa dessas, assim, em forma serpenteante, que seria Mibotui, ou Mibotul, que seria a serpente papagaio. Imagina uma imensa cobra aquática, tipo aquele espírito lá dos lobisomens, os Uktena. Sim. Só que esse tem uma cabeça de papagaio, um bico grande, uma língua furada, e ele dá um grito. Todos que ouvem esse grito podem enlouquecer. E quem vê ele pode ter problemas de agouro, ou seja, ficar com azar crônico.
Bom, o que eu digo? Sobre o ser benigno aí, que guarda tesouros, eu poderia remeter a um Naga. A um Naga, já que é uma cobra e Naga é uma serpente. Só que, diferentemente, a Naga, ela é um ser justiceiro. Que ele é... A função dele, dentre as criaturas metamórficas de Gaia, é punir. Como se fossem os Assamitas na primeira e segunda cidade. Olha que interessante. Colocar os metamórficos no lugar. Ele não é bem benigno e também não guarda tesouros, mas remete mais ou menos isso. Já esse que é agora me lembra muito as Filhas da Cacofonia, porque ela tem sim poderes com a voz e dependendo do como ela é, ela pode te enlouquecer. Com um grito. Com o grito. Interessante. O Malcaviano também. Mas não é, como eu posso te dizer. Mas algum deles tem a forma de cobra com cabeça de papagaio, que aí é bonitinho, né? Imagina um malcaviano assim. A Filha da Cacofonia Bonitinha, também. né? Ah, mas lagarto com cabeça de cachorro todo mundo sabe que é o E dragão os de Kiaside? Neverend Story, né? Que é Seeds. Morgan tá perguntando aqui pros Kiasides, Esqueci, é uma mistura de fada com Poisson. Exato. É algo mais tenebroso eles. Mistério. Eu te digo que, assim, pra mim, ele lembra mais Sandman. Os Caciques são tão legal que só tem uma página sobre eles no Club não, no livro do Guia do Sabá. Mas eu gosto deles. Eu, particularmente, gosto desse clã. Eu acho Dessa estranho, linhagem. mas falta informação. É. Ele falou que é clã tanto quanto ele fala que Tremere é clã. Volta Tem um lá, outro. cigano, lá o perdido. Tem um outro desses seres que seria o Monai, que seria o senhor da terra, do ar, dos pássaros e dos campos abertos. Imagina uma imensa cobra de dentes afiados como navalhas e chifres, que parecem antenas. Felipe, todos eles são cobras? Quase todos. Quase todos. Quase todos. O primeiro era um lagarto. Justo. Só que ele tem um comportamento extremamente maldoso. Ele rouba de uma cidade e esconde na outra. Ou ele rouba das pessoas e esconde numa caverna. Só para fazer as pessoas brigarem e se matarem. Eita. Isso é legal. Isso pode ser o início de qualquer história de RPG. Isso é uma pegadinha malcaviana. Certo. Uma maldade. Uma peça, com certeza. É. Uma pegadinha Malcaviana. É uma peça legal para gerar o mal e gerar a destruição, né? Um outro cara, ele parece o Saci Pererê no nome, é o Jaci Jaterê. Já terei. Imagina uma linda criança loira de olhos azuis, protetor do soninho da tarde e da erva mate, que é um chá popular. Só que tem um detalhe. Quando as crianças não se comportam, ele pega essas crianças que estão dormindo, encanta elas e leva para os irmãos comerem. Que é o irmão dele, depois eu vou falar isso aqui, é o irmão do Jaci Jaterê, que é um irmão que é um cara legal também. Isso é uma fada. Isso é uma fada, exatamente. Sim, não, isso com certeza é uma fada. Isso é uma fada. E é interessante que ele tem um cajado mágico. Se roubar o cajado dele, ele começa a se jogar no chão e gritar, e gritar, e gritar. E ele faz trocas pelo cajado para ser devolvido. Então, poderia usar esse item fantástico até para ganchar alguma coisa. Sim, barganhas. É Barganhas. tipo um headcap. Só que em vez de chapéu ele tem cajado. Temos menores na sala. Afaste-os da... Sai o Vinícius, vai embora. Eu sou pequeno, não sou menor. Vocês já ouviram falar em Curupi? Não o Curupira, o Curupi. Curupi, mano, Curupi aí. Aposto que ele é irmão dos outros. Imagina, é irmão dos outros, são 7 irmãos. E esse, Ferraz, ele não é uma cobra. O que ele é? Ele é um anão feio e cabeludo. É o Vinícius? Eu não sou feio nem cabeludo. Só que ele tem, o pênis dele é incrivelmente longo e prênsil, que significa que ele cola e ele agarra coisas. Tá, peraí, o pênis dele é grande e longo? Ele consegue enrolar o pênis no próprio corpo como se fosse uma cobra. Ele é na da piroca? Cara, é maior. Não, ele é aquele cara do Mundo em Pânico 2. A hora que o palhacinho vai fugir, cresce. É verdade. Agora sim, É o palhacinho do Mundo em Pânico 2. Tu imagina um cara com uma mangueira de bombeiro, com uns 20 metros enrolado ao redor do Eita. corpo. É ele. E aí ele anda pelo mato, com aquela coisa imensa. E como aquela coisa imensa é como se fosse uma cobra, né? Ele tem controle sobre ela. Ele pode pegar as pessoas que estão no meio do mato, e as pessoas são agarradas, estupradas por ele, sem nem saber o que está acontecendo. Então quer dizer que os rentais japoneses lá saíram disso aí? Provavelmente. Eu vou pegar aquele cavalo lá, começa a rodar.
Traz o cavalo. Não, ela vai como se fosse uma cobra rasteirinha no chão e quando o cara menos espera, ela entra pela Ela cara sobe. da calça e arrebenta com ele. Tá aí onde Drácula, né? O que tem o Drácula? O Drácula não empalava as pessoas, olha o que o Felipe acabou de dizer. Ele é o Drácula brasileiro. Esse é o Curupi ou Empalador. O empalador, hein? Viu? Faz sentido. Agora, lembram daquele cara que leva as criancinhas que não se comportam pro irmão comer? Sim. Agora nós vamos falar do Auaô. O Auaô é o irmão mais velho. Imagina uma ovelha com garras e presas. Uma ovelha com garras e presas. Essa desgraça parece um tipo de porco selvagem, uma espécie de queixada, que seria o javali brasileiro, né? O queixado, um porco do mato, misturado com ovelha, e ele uiva, fazendo aô, 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 aô. Por isso que ele tem esse Vamos nome. aô, aô, aô. Esse é o uivo dele. É uma quimera, o bicho. Furtivo. Sim. Que merda. E ele corre atrás das pessoas e come as pessoas. E Tá, ele come as pessoas igual o irmão. Não, esse ele come mesmo. Ele Tá, ele devora. Devora. E ele é o deus da reprodução. Então ele gerou muitos filhos, então tem muitos dele por aí comendo pessoas. O outro que tinha o mangueirão no... E nós Não, estamos não com quero mais de ninguém. 7 milhões de pessoas. Imagina isso. Que ineficiência. Né? E por último, eu vou falar de um cara que é o último irmão, né? Que ele não é muito usado nas lendas Guarani aqui do Sul, mas ele é mais ali do Paraguai, que é o Luizon. O Luizon, ele tinha um nome Guarani, mas ele foi perdido, esse nome foi perdido por causa da colonização. O Luizon seria uma mistura de homem com cão, um ser que domina o cemitério, que se alimenta de carne dos mortos. Então ele seria um bicho pálido, de cabelos pretos, e quem vê ele acha que a morte está chegando. Ele seria então uma derivação do lobisomem. E dizem algumas lendas que o Luizon ele seria uma espécie de porteiro do cemitério. Ele não deixa as almas saírem. Maneiro. É louco, né? Tô pensando aqui o que a gente pode associar a ele. Ele é ligado aos espíritos, né? Ele pode ser Sim. um espírito da floresta. É um tipo de manifestação. Eu gostaria de ver totens para essas criaturas. Lobisomens com totens assim. Não, a gente pode pegar, né, depois dessa gravação e começar a postar no Insta, no blog, imagem deles e associações que a gente possa fazer semelhanças. Vocês como narradores, vocês narrariam o encontro de um desses Tá, e tu não é jogadores narrador. de vocês? Não, mas eu estou perguntando. Vocês narrariam o encontro dos pobres jogadores de vocês com o Curupi, aquele que tem o pênis prênsil, gigante, que estupra as pessoas a longa distância? Nossa, isso serve pra juntar bastante o grupo. O grupo ia ficar com tanto medo Do Curupi. do Curupi que ia fazer de todo pra se lembrar desse monstro. Interessante, é um bom recurso. O não narrar, eu vou usar isso. Com certeza. Dá pra transformar todos esses bichos, talvez, em manifestações da vida. Espíritos que foram Sim, mas corrompidos não alguém. e começar a tocar o terror Ô, no Mônica, jogo com eles. qual dessas lendas tu usaria em sua campanha e por quê? Fala de todas ou dos filhos estranhos aí que nasceram? Dá uma, duas que tu utilizasse, qual tu iria utilizar? E por que tu iria utilizar? Primeiro que a gente precisa de um problema pra unir a galera. Né? Mas vamos ver. A gente acabou não falando, por exemplo, do... Pô, a gente chegou a falar assassino. Falamos assim. Prende jogadores com Falamos? Não. Não falamos assim. Tá. Falando do Temos, livro pastoril. exato, temos que falar sobre isso assim também. Então, deixa eu comentar ele, porque ele é uma que eu achei bem interessante depois que eu descobri que nós trocamos alguns pedaços da criatura em si. Então, o Saci é um folclore nacional, né? Ele não é só do nosso estado. Mas eu fui dar uma pesquisadinha e eu descobri que, na verdade, a gente mudou toda a forma externa do Saci. Inicialmente, ele tinha 2 pernas e ele seria uma espécie de curumim travesso, né? Um indígena, no caso. Uma fada. Além disso, ele tinha um rabo. Eita. Já tá virando Dragon Ballzinho. E só que assim, com grande parte da influência europeia e outras matrizes de outras religiões, se tirou uma perna dele, dizem umas línguas que foi jogando capoeira, né? Se colocou o chapéu nele, o vermelhinho igualinho, e por fim se colocou o cachimbo pra ele fumar. O que eu acho legal? Eu até vou comentar uma curiosidade dele depois, que também pode servir pra isso. Eu tenho uma entidade que ela tinha outras formas, que ela foi, não sei bem se é essa palavra, mas Demonizado? metamorfoseada, tá? Eu ia dizer cirurgia plástica, né, nesse meio tempo, computação. Dr. Wayne. Qual é a ideia? Tu pode tanto fazer uma crônica onde tu tem uma entidade
que te propõe que ela precisa de novo do cachimbo dela, ou que uma parte dela foi roubada e tem que ser devolvida, que ela precisa para manter o equilíbrio, alguma coisa. Pode ser uma coisa que de maldição, né? Tem a parte aqui, ó, onde nascem brotos de bambu. Dizem que o Saci, ele nasce dentro de broto de bambu e quando ele morre, ele vira cogumelos venenosos. E se alguém está utilizando todo o poder dessa entidade que um dia morreu para, por exemplo, envenenar pessoas, transformar em loucura justamente pelas travessuras, que são a característica máxima dela. Tá, e como é que se mata um Saci? E se ele já estiver morto? Como é que ele morre? O Saci tem que ser aprisionado, não é? Então, daí Muito vem roubado, aquela sim. questão de que o que é a lenda original e o que foi a lenda transformada. Aqui diz que o Saci ele é mortal, ele vai durar em torno de 77 anos, parece, 80 anos humanos. Daí ele morre, vira um cogumelo, e daí eles botaram na vira linha de pau. Linha de pau é um tipo de fungo, então nada mesmo. Olha, tá, ele fica com 70, ele tem a vitalidade de 70 anos. Ah, Tá, mas dentro desses 70 anos, ele continua com a mesma aparência? é uma criatura mágica, provavelmente se a gente tá pensando em fadas, ele vai usar o glamour pra se manter outra coisa aos olhos dos outros. Então, a princípio, aos olhos leigos, ele não envelhece. Talvez sim, talvez não. Isso daí seria uma coisa da gente montar uma ficha. O que é a expectativa de vida? Quanto essa criatura é transformada pela expectativa de vida. Sim. Porque o vampiro não envelhece. Um dia envelheceu, mas depois da maldição... Sim, e quem disse que eles não atingem um ápice e trancam? Eu tava lendo The Fallen, que até me corrigiram uma vez, mas não, se mantém. Enquanto você tiver um ponto de fé no corpo, o seu host, o seu hospedeiro, parou. Ele não envelhece mais. Sim. Peraí, deixa eu ver se eu peguei se eu captei isso. Rafael, tu captou a mesma coisa que eu? Que a Morgan não teve dúvida sobre o demônio? Ela não teve dúvida, na verdade. Passaram uma informação falsa, ela precisou fazer uma consulta. Ela foi questionada, mas ela estava certa. Sim, como sempre. justo. Como E ela tava sempre. certa. Mas foi quase. Ela sempre perguntou. Ela precisa A se Cuca. consultar. A Cuca é um... Eu não posso estar errado. Eu errado. Não, peraí. Tem uma coisa errada. O universo vai acabar, peraí. Esse negócio de trancar o Saci, eles falam que manifestações que existem no meio da rua, daqueles redemoinhos de vento, né? Tem o Saci que tá ali. Pois é, Essa isso tem mesmo. isso. E aí se tu Saci entrar. dando voadora. E aí se tu entrar com uma garrafa e uma rolha e tu fizer o ato de fechar a garrafa Tem com que a ter rolha uma dentro, cruz na rolha. Daí tinha uma Isso. cruza com Tem. o mito do cravunhão na garrafa, né? Aí tu consegue prender o Saci dentro da Sem garrafa. vender Satanás, o diabo. E Sim. antes da gente começar esse cast, o Felipe falou que o Saci não perdeu um pé, ele perdeu os 2 pés. Isso. Primeiro o Saci não tinha. acho que a gente Pessoal, pode manter tira as isso na crianças imaginação, agora né? da sala. Acho que a gente pode manter isso na imaginação do público. Ele perdeu os 2 pés. Não tem as duas pernas. E ainda assim ele pula. Deixa eu Linguagem, fazer a linguagem. propaganda aqui do Felipe, por sinal. Não, obrigado. Não, obrigado, tá legal. Tirem as Eu crianças. avisei pra tirar as crianças. Vamos falar do Não, mas é que outras assim, lendas. ó. Ele vai tocar num ponto que eu acho legal e que vai cruzar com essa ideia de que os sacis nascem em brotos de bambu, então já dá pra ter que são mais de um, né? A gente vai falar o saci, na verdade deve ser vários, porque o que tem de problema no Brasil, né? Bah, E que existe um conto que o Felipe aqui ele escreveu no Horror em Gotas, que ele Meu. trabalha algo que eu chamo Muito de bom. horror BR, tá? Que ele vai trabalhar como o Saci pode ser uma criatura protetora e ao mesmo tempo punitiva, né? Da nossa própria vaidade como seres humanos. Confere lá o Horror em Gotas. Eu não me lembro qual é o nome do teu conto, desculpa. o Horror em Gotas você Eu pode acho que não achar- precisa pedir desculpa, ele não lembra também. Boa pergunta. O Horror em Gotas você pode achar numa página do Facebook. Eu já assinei. Tá? Eu já sou assinante. Mas assim, eu achei uma Não boa lembro dessa ideia. internet aqui. Porque se você ler, pode te dar uma outra ideia, que inclusive já me deu a ideia de por que sacis podem punir e como podem punir pessoas. O nome do conto em questão que a Morgan fez a propaganda é O Bicho de um Olho Só. Tá valendo muita ideia, principalmente se você pensar que você tem inimigos, vítimas, e ainda pode ter um plot twist de quem é quem de verdade. Toda vítima é um pouco inimigo ainda. Mas, vamos lá, Rafael, Felipe, Vinícius. Quais são as lendas que vocês curtiram até o momento, tá? E gostariam de colocar em uma campanha? Complicado, eu usaria todas. Lê todas? Óbvio. Não todas numa campanha, tipo, uma aventura só, né? Mas Sim, eu sim, faria uma série de aventuras usando cada uma das ideias.
Tipo, tu usaria cada lenda em uma história. Exatamente. Tipo um filler que nem o Green. Tipo isso. Tipo Green. E eu usaria a própria Boitatá, mas numa história bem atual. Como assim? Imagina que na cidade onde os personagens moram, pessoas começam a aparecer mortas sem os olhos. E aí os personagens, sei lá, se são vampiros, eles começam a investigar porque pode ser um quebra-máscara. Se são lobisomens, porque pode ser algo da Wyrm. Então, dependendo de quem são os personagens, eles vão se obrigar a investigar aquilo. Muitas pessoas começando a ser mortas com os olhos arrancados. Colinho? Como é que é o nome do bicho que rouba coisa de um lugar e leva pro outro? Me pegou. Eu sei, por isso que eu fiz essa pausa, porque né, ninguém se lembra de todos os nomes, né? Não, o bicho, cara, fechei a página aqui do bicho. Mas eu acho, calma. Depois que inventaram o Google, eu acho tudo. Aí, fala de novo agora. Ele diz que eu deveria estar usando Wi-Fi, mas eu sou da equipe e ele nunca me deu a senha. O que tem a dizer em sua defesa, seu também, safado? Eu não tenho. Como não? Eu disse pra vocês. Gente, eu acabei de ver que o meu Wi-Fi Eu passei aqui a senha pra ele. Eu acho que ele sonhou com isso. Eu usaria o Monaí. Eu acho que, tipo, como nós mesmos falamos durante a apresentação desse personagem, ele tem um plot pronto com ele, porque ele causa intriga entre cidades, entre comunidades. E eu gosto de Evils. Evil pra caramba. E tu, Henrique, o que tu usaria? Perguntou pra todo mundo, mas não disse que tu usaria. Ué, ninguém perguntou pra mim? Então, o que tu usaria? Eu usaria os 7 Irmãos. Não usaria todas as lendas, só usaria os 7 Irmãos. Pra ser algum grupo de antagonistas, ou uma matilha de Garous corrompidos pela Wyrm. Alguma coisa desse gênero eu usaria. É um grupo de peso, hein? Sim. Como integrante de uma das mesas dele, é bom eu saber. É bom saber, né? Né? Ele vai usar os Vingadores na mesa dele. Com certeza. Os Vingadores, versão do mal. O primeiro filho do Tal e Kerana é o dragão de Neverending Story, né? Que é um lagarto com cabeça de cachorro. Justo. 7 cabeças. Às vezes, né? Às vezes. Às vezes é... Que louco. Tá, mas as costas dele é uma espiga de milho? Isso é coisa tua, Ferraz. Não. Olha o filme. Cara, eu disse... sou entusiasta de Neverending Story. Pra quem não sabe, é uma história sem fim. E aí tá falando do Ah, cachorro. história, assim. E depois que o pessoal vai ver que descobre que não é um cachorro, é um dragão. É. É um cachorro dragão. É um dragão É um da dragão. sorte, ele mesmo Sim, escreveu assim. Sim, é um dragão. Mas é um cachorro. Que pra mim, as costas dele parecem uma espiga de milho. Pra mim quando eu era pequeno era um cachorro que voava. É que Tremelis tem problema de visão. Vocês veem milho em tudo. Mas, continuando, alguém tem mais alguma lenda para apresentar? Morgan tem uma lenda para apresentar. E os ratinhos na parede. Última lenda? Acredito que o Rafael tem mais uma. Tem mais duas. Mais duas. Vamos fazer assim, ó. Rafael apresenta essas duas e a Morgan finaliza. Começamos com a Morgan e terminamos com a Morgan. Perfeito. Perfeito? Tranquilo então. Vamos falar agora do Caboclo d'Água. Caboclo d'Água. Que delícia. Então agora a gente tá na parte do Caboclo d'Água, né? E ele é considerado um ser místico, né? Defensor do Rio São Francisco. Que ele assombra lá os pescadores e os navegadores. A moral é que ele vira as embarcações, né? Pra se alimentar. Alguns dizem que ele se alimenta do cérebro, outros dizem que ele se alimenta dos fluidos do corpo. Claramente rock. Claramente. Ele pode ser um rock, pode ser um gangrel marinho. Pode ser um capa? Aquelas aberrações que inventaram. Sim. Esse é um folclore da Amazônia, né? Acho que é mãe d'água também. É da Amazônia. Segue o lance, Rafael. Então diz que muitos dos navegadores lá e dos pescadores colocam uma espécie de símbolo de proteção lá. Que acho que é o símbolo do São Francisco. Para que afastar a criatura. E esses pescadores claramente são carniçais Tremere para utilizar seguros de proteção. Claramente carniçal Tremere. Claramente. Tinha que ter Tremere. Ué? Não, tipo, eles fazem um símbolo, mas ninguém diz que funciona. Os caras... Pois é, claramente Tremere. Vocês veem que os projetos de dominação do mundo do clã Tremere são incríveis, que envolvem gente pescando. Eles querem estar em todas as esferas de influência, né? De pescador. Que eu vou vender um peixe pra ganhar dinheiro.
La Sombra. Então esse aqui é basicamente o núcleo da lenda, né? Seria uma criatura que ataca as embarcações para se alimentar dos pescadores. Normalmente é aqueles caras que abusam demais do rio ou algo. Tá, mas essa lenda, ela diz que seja todo o litoral rios brasileiros ou Não, é só nessa região. Só Lá no nessa Rio- região. Lá no Rio São Francisco. o maior rio do Brasil, né? Sim, que alimenta todo mundo. não impede. Tipo, a gente não tem relatos de outras regiões, mas não impede da criatura vir nadando, sei lá, até o Guaíba. Ou até, sei lá, qualquer outro rio ali da proximidade. Sim. Se nós Haja formos- fôlego, né? se nós formos pensar, é muito Pois comum então. em comunidades costeiras e banhadas por rios ter criaturas que viram embarcações, né? Bem comum. Em todo mundo isso. Justo. É, tem o Kraken também, né? Ataca embarcações e tal. O iceberg. O próprio Cthulhu, que eu adoro. Sim. Mas ele tá dormindo, gente, não se preocupe. Qual é a segunda lenda, Rafael? É a do corpo seco. Tinha corpo molhado e agora corpo seco. Sim, saímos do Secos caboclo molhados. d'água. É o Shark Boy, agora é Lava Girl. Isso, lava. Então, o corpo seco seria a lenda tipo de um jovem ou de uma criança que respondia muito pra mãe, que batia nela, não respeitava. E ele era tão ruim que quando ele morreu, nem o céu e nem o inferno quiseram a alma dele. É tipo o Spawn. Que delícia de criança. Não, o Spawn e o inferno quis a alma dele. É uma Macaulay Culkin naquele filme. Como? Não é o Anjo O Malvado? Anjo Mal. É, tipo o Anjo Malvado. E então, depois que fizeram o velório desse jovem, ele não ficou muito tempo enterrado. Ele acabou saindo da tumba dele e ele fica vagando entre as florestas. Quando ele ataca a pessoa, por ele ter as unhas muito grandes, ele dá tipo o que ele chama de um abraço de morte. Ele abraça, esmaga e arranha ao mesmo tempo que faz isso. Tem uma variante da lenda, que é ali pra região de São Paulo, que diz que em vez dele simplesmente esmagar e arranhar e matar a pessoa, ele bebe todo o sangue das vítimas dele. Então, claramente, nós temos o Angrel do Sabá. Por quê? Porque ele é enterrado, ou seja, ele levou o ritual da pasada. Sempre Tem uma problemas paz. mentais. Não esqueça da paz. Sim. Tem problemas mentais, né? Então ele foi enterrado, saiu, se tem garras, é Gangrel. Sim. Tem Então, tem garra e gangrel. Tem Gangrel. Não pode ser alguém que aprendeu, né? Não. Tem É garra. Gangrel. E também que ele poderia ser um fazendeiro, que ele era muito egoísta, que no caso ele pegava todos os frutos que tinha das árvores e guardava pra ele. E depois que ele morreu, ele voltou. E ele continuava perambulando pelas plantações dele, protegendo de tão ruim que ele era. Ele não queria dividir os frutos que ele cultivava. Então se algum moleque quisesse roubar fruta, se dava mal. É, Chico Bento não se criava. Perfeito. É o fuzz e confusão. Bento não se criava. Gostei disso. Não entre na minha propriedade. É, tipo, fosse confusão. Alguém quer colocar alguma coisa em relação a essas duas lendas abordadas? Não, acho que a descrição dessas daí bateram realmente com o Mundo das Trevas. Eu acho que o corpo seco é interessante porque é uma criatura que vaga, mata, bebe sangue e é ruim. Então dá pra achar em qualquer crônica, né, cara? Qualquer crônica. Qualquer crônica. Né? E qualquer pessoa que estivesse contando ali, vamos dizer, dos mais antigos, assim, talvez transmitisse assim, né? Que nem o céu e nem o inferno quisessem ele, por isso que a alma dele ficou presa no corpo. E ele vaga. Então, premúncio da Gerena, né? Ou seja, os evidentes não queriam ele, a cabra não queriam ele, então vamos arrumar pelo Sabá então. É, pode ser um rei erguido, né? Daí ele não deixava as crianças. Ser erguido. Pode ser um rei erguido depois que deu tempestade lá nas terras sombrias e jogar a alma dele de volta pro corpo dele. Ele pode ser um caitife de gangrel, porque ele tem garras. Ninguém quis ele mesmo. Não tem nem clã. E aí ele não deixava as crianças rápidas roubar as frutas. E comia elas. As crianças rápidas. Tá bom. Mas o Ravenous tem filho, velho? Pois é. Viciado do jeito que eles são. Ô Felipe, se eu disser que os Ravens foram o clã que mais fez sangue fraco, se um 15ª pode gerar filho, então Pode ter. Aí, ó. Viu? Tá aí as crianças rápidas aí. as crianças Ravens aí, ó. Um Dunphy. Tem que ter uma campanha. O Ministério da Saúde tinha que ter uma campanha pros Ravenous usarem mais camisinha, né? Porque o que acontece? Na chegada da Gerena, isso quem pode falar com mais propriedade é o Colin. Mas na chegada da Gerena, os Ravens começaram a criar mais Ravens para a guerra entre Ravens e Cataios, ou seja, os vampiros do Oriente. Só que eles estavam abraçando demasiadamente, sem controle, e abraçando. E eles começaram a fazer abraço em massa. Exato, abraço em massa, chegando a ter os 14ª geração e 15ª geração.
Nisso, agora nós chegamos no sangue fraco, que sangue fraco pode sim gerar uma cria. Pode ter uma criança. Pode fazer sexo e gerar um filho. E aí essa criança rouba fruta daí. E essa criança rouba o gangrel e mata. O tio Tem que Gangrel. seco e mata. Tio Caetife Gangrel, O né? Caetife gangrel e mata. Vai na fazenda do Barnabel. Fazia a melhor crônica do mundo de Mordidão. vampiro com isso. Pronto, dá pra lançar um quadrinho infantil. Imagina assim, natureza do personagem, ladrão de fruta. Comportamento, ladrão de fruta, pelo honesto, né? Não, se é honesto não é rápido. Olha, essa não é rápido também. Não, antigamente tinha uma propaganda de uma rede televisiva aqui do Sul, mas especificamente em Porto Alegre, que falava do Boitatá, da Lua Sem Cabeça. Ah, eu lembro. Não sei se vocês se recordam Eu me disso. lembro de um cara que tomava choque. Não, isso é uma outra lenda. A gente vai pedir pro editor botar um trecho da música. Não, maldade, as crianças. Ela tem direito. Eu cuido dos meus papãozinhos. Ela tem direitos autorais, acho que ela não é liberada. Não pode. Pois então. Mas o choque pode ir. Fé Olha. user, eu acho que 15 segundos eu consigo botar. Dá processo o choque. O choque podia ser a finalização desse podcast. Não, o cara é senador agora, você tá maluco? Vai mexer com o senador. Tu vai lá, Henrique, ó. Foi o Henrique que tá mexendo contigo aí, cara. Eu tenho a senha do Wi-Fi do Henrique. Henrique Ferraz, pode procurar no Facebook se quiser te passar as redes sociais dele. Vamos finalizar então com a última lenda da Morrigan. Então, né, última lenda, vamos lá, vamos ser breves, porque tem gente olhando com cara de vamos comer. Só um pequeno adendo. Vamos finalizar com a lenda da pessoa que manja demônio. Não, é que nós temos a propriedade para falar isso, ou não temos, Rafael? Temos. Felipe, temos uma propriedade para falar isso? Se é demônio, ela assina embaixo. A especialista que me Especialista, né? folgaram um monte de mim quando eu chamei de especialista. Ela é especialista em demônio. Toca a ficha, Morrigan. Mais uma vez, socorro. Vamos lá então. Vou pegar a do Curupira, que é super popular, ela é brasileira, né? O Curupira viria numa tradução entre menino e curumim. Curumim? Não, pode continuar de falar. Então, pegando a ideia do Curupira, o Curupira seria uma tradução literalmente para corpo de menino. Só que quem conhece o Curupira, e isso é um equívoco que eu achei na internet, eles dizem que Curupira e Caipora dá na mesma. Não dá. A Caipora não tem os pés invertidos da mesma forma que o Curupira, tá? Tanto que o Curupira muitas vezes deixa rastros que confundem as pessoas, porque ele vai numa direção e como os pés estão virados ao contrário, parece que ele foi noutra. Sim. Muito difícil de caçar. O que eu achei aqui, ó? Ele tem o poder de se transformar em outros animais pra confundir e pregar peças. Tá? Ele prega peças, me lembrou os Puka. Ah, justo, É, eu acho que é justo, mais justo. pra Puka. Mais pra Puka. Protege a floresta, né? Ele até é mais vingativo / punitivo nesse sentido, né? Peraí. Ele podia ser um Newisha. Não, Ele bicho. podia ser um Newisha, porque ele tem metamorfose, ele prega peças, protege a floresta, claramente um Newisha. Também aceita presentes para deixar as pessoas passar de forma intocável através da floresta. Daí a gente volta naquilo, né? Como as entidades adoram goró e fumo. Se tu der cachaça, fumo, ele deixa tranquilo passar. Nós já falamos, eu acho que umas 3, 4 que gostam de puxar um fumo, tomar um goró. Tomar Nós cachaça. tem que ser produtos brasileiros mesmo. Exato. Tem que ser cachaça. Cachaça. De vodka. Não, vem com vodka aí que Esse não. Curupira, não. que é um Pode dar corote pro Curupira que ele não vai gostar. cabelo de catuaba. Da catuaba. É, da Gatoaba, Curupira. Aí não não vai é rolar. problema. Não pode. Não, aquele filho não. Aquele ali não. Aquele filho não. da Querana e do tal não dá. É que ele tomou Catuaba É que demais. aquilo lá é quase igual, aquilo lá é o Curupi. Eita. Pois Imagina é. se tu erra e dá cachaça aí com vez, pá, Daí pira. pira. Que ela Mas tomou segue demais. lá, segue lá. Tá. Mas tá assim, os pés invertidos, a ideia de que ele tem um cabelo parecido com fogo é muito associada a ele, né? Embora eu já tenha visto representações da pele loiro, enfim. Eita. Né? Geralmente é um menino, então assim, a ideia dele ser jovem, mas já vi ilustrações com ele numa fase adolescente pra adulta. E dizem que pra tu te livrar dele, se ele estiver te perseguindo na floresta, você faz um novelo de cipó e esconde a ponta pra dentro. E atira. Então provavelmente isso daí já pega a ideia de ser uma criatura curiosa e compulsiva. Ele vai ficar procurando a ponta do negócio até encontrar e vai te deixar em paz. Agora já temos uma mistura de Nuisha com Basté.
Não, mas o fato que nem ela tinha trazido já de ser uma puca, até pelo fato de se confundir com a caipora, Sim. que me remete um pouco ao Exu, já que ela percorre grandes distâncias no estalar de dedo. Acho que até a puca, eu acho que é uma... Ah, sei lá. Eu acredito que cabe muito mais pra Niuisha do que pra Puka. Porque o Niuisha, ele tem esse lance de pregar peças, tanto que o próprio Niuisha, ele se camufla em outro Garou, entra nos Caern, nas tribos, pra roubar, pregar peças e sair. Ou aprender dons e sair. O próprio Niuisha também tem aquela coisa de querer proteger a floresta, já que é mãe Gaia, não? Vamos proteger a floresta. Pra mim, não sei, pode ser que Rafael, Felipe, Mário, vocês... Só por questão regional mesmo, não pegaria essa ideia. Porque eles são coiotes, né? Sim, justo. Só por virem dos coiotes, que eu não tenho um coiote no Brasil. Não tem coiote no Brasil, né? Mas tem raposa? Não sei que seja Tem raposa? Aí seria os Kitsune. Sim, que os Kitsune tem a mesma coisa que os Os Niuisha. Kitsune são sem vergonha. Sim. Mas eu acho que só se fosse um Kitsunes primo. são demais. Só se, por exemplo, sei lá, o Naoishi tivesse vindo muito tempo atrás, cruzou com o pessoal de daqui, Love... e saiu essa aberração. Nós chegamos a jogar com uma ideia de um jogador de ter sido trazido no contrabando. Contrabando? Olha aí. Era uma coisa de metamorfos também. Aham. E justamente ele foi levado pro Brasil como O contrabando. coiote ou a Niuisha? O metamorfo, no Metamorfo. caso. Era pra ser um lobo, se não me engano. Ué, nada impede. Né? Não, nada impede. A gente tem tanto maluco, né? Que gosta de ter um bicho exótico dentro de casa. Não era um Mike Tyson que tinha um tigre? O Mike Tyson tinha um tigre. Pois Teve então. carreira, tinha o quê? Um ursinho, um leopardo? Tinha um cavalo branco, faísca? Não, fora isso. E o fora cavalo isso. morreu depois que ele morreu uma Ela semana foi depois. no Se Beber Não Case, o primeiro, que eles roubam o tigre. Sim, exato. Do Mike Tyson, né? Eles roubam o tigre dele. Mas podia ser, imagina, vai que o Naoishi queira viajar e aí ele vê uns contrabandistas e ele se finge de... Sim. Só um bichinho Não, inofensivo. assim, E aí ó, foi pega uma viagem capturado grátis. quando estava na forma animal, fica uma coisa meio... Vai ficar estranho, né? Me capturarem bicho e tem uma criatura pelada dentro da jaula. Justamente. Ou vestida, né? A questão de dedicar outra, né? Não, mas eu acredito, galera, que essas lendas dá pra contribuir muito para as crônicas regionais. Caso alguém queira colocar essas lendas em uma campanha de vampiro, lobisomem, fada, aparição, porque elas cabem muito bem em qualquer campanha. Sim, pode pegar esses ganchos de criaturas que bebem sangue. E se não quiser usar vampiro, tu pode trocar com um Ananassi, né? Dizer Exato, também. Que era alguém da tribo das aranhas lá que tava enganando o pessoal e se aproveitando pra se alimentar. Porque tu pode pegar a Nazi e andar de dia, né? Diferentemente do vampiro. Pode andar de dia. Tu tem muita vantagem com o conhecimento dessas lendas e o próprio conhecimento das pessoas comuns dessas lendas. Tu pode te esconder dentro de uma ideia de lenda. Sim, Exatamente. justo. Não foi um vampiro, foi o Curupira que fez. Que na real a máscara, né? A Camarilla criou a máscara pra dizer que todos vampiros são lendas. Outra coisa, Realmente. você não é obrigado a transformar essas lendas numa criatura do mundo das trevas. E se for justamente a parte não catalogada ainda? Sabe que no Mas Mago não Ascensão, no Mago Ascensão ele diz que essas lendas nada mais são do que antevos. Uma espécie, um subtipo de familiares. São antevos. Por exemplo, tu tem lá familiar do tipo animal, do tipo morto-vivo, antevo, do tipo Animal. constructor. Animal. Já falei animal. Constructor. Umas 3 vezes. E tem um outro tipo que agora não recordo agora. Mas são 5 tipos, são 5 subtipos de familiares. E antevos, onde cabe essas lendas, esse folclore, é uma delas. Dentro dos animais tem os veados, né? Os urubus e os tremeres, não? Bacana, poros. bacana a ideia, Bacana. bacana a piada. Bom, né? Bonito. Um dia tu chega lá, Brincadeira essa parte é séria, galera. Vocês podem transformar aquilo naquela força que não precisa de explicação. Você dá um up na ficha do cara com os pontos que você tá afim e diz pra eles engolirem que era uma entidade que eles nunca vão saber porque não tem ocultismo denso. Exato. Sim, Sim, tu acaba não ficando preso a algumas regras, né? Tu não Sim. se prende. Tu pode dizer que ela tem poderes que vão além da compreensão. Tem um suplemento que é, acho que lá do Dark Ages, que é um bestiário do E mundo cá das entre trevas. nós, é muito legal tu ter aquele mistério que tu
Será Sim. que vai aparecer de novo? Eu vou dizer, Morgan, que eu acredito, eu gosto de ter aquela coisa improvisada, criada, que o jogador não conhece, que ele desconhece, não tá no livro, não tá nos manuais. E quebra o jogador overpower, né? Exato, Aí que eu é vou isso? ler, eu vou procurar e eu vou chegar. Eu tenho ocultismo 1, mas eu sei o que é, eu sei que assim, ó, só tem um. O mundo inteiro. Não, eu sei qual é o defeito dele, eu sei como matar ele. Não, peraí, calma lá, meu velho. Quebra os ofeiros no meio. O meta, né? Quebra o meta. Quebra o meta. Quebra o meta-jogo. Bom, mas acredito que a gente vai ficando por aqui. Rafael, Felipe, Morgan, Eu. Vinícius. Bye, bye. Bye, bye. Alguém que gostaria de deixar algum recado? Gostaria de dizer alguma coisa sobre a finaleira? Eu. Manda. Pessoal, então assim, ó, a gente fez ele especial pro dia 22 de agosto. Não esqueça, se você curte cultura brasileira, tem muito mais lenda, tem muito mais coisa legal pra vocês. A gente tentou dar uma palhinha, até pra quem gosta de um temperinho a mais na sua crônica, sua aventura, E tá? vamos dar valor à cultura nacional. 22 de agosto, dia do folclore nacional. Se faltou alguma criatura folclórica que você quer ver adaptada, fale conosco, mande um recado. Se você tem uma muito legal que a gente nunca ouviu falar de repente, por que não, né? Tenta, manda pra nós também. Eu vou fazer um merchan aqui. Faz um merchan. Vou fazer um merchan, então. Pra todos aqueles que gostam de contos de terror e coisas do gênero, pode procurar o Horror em Gotas no Facebook, que é o Felipe aqui que escreve. É muito legal os contos, eu tenho Obrigado. uma lida lá. Levei um ano pra... quase pro Henrique me passar o endereço da página. E eu pedi Mentira. todo dia, mas tudo bem. No podcast da Camarilla eu fiquei descobrindo onde é que... qual era o nome da página onde estava. Dá uma folga, Tremer. É Tremer. Normal, Tremer não compartilhando conhecimentos. É o Tremer, né, cara? Aí, eu Né, concordo. cara? Nesse ponto eu concordo. Bota o Tremer sangue na não jarrinha, compartilha mas não conhecimento. compartilha conhecimento. Temos também o Pensando em RPG, que é a Morgan aqui que escreve, né? Ela é um pouco tímida, mas vão lá. Tem bastante ganchos para aventuras lá sobre assuntos reais de diversos tipos, desde arqueologia, mistério e coisas do gênero. Tem também aqui um RPG que eu acho que ele é... apesar de ele ter sido feito pelo pessoal da gringa, ele tem participação de brasileiros, né? Que é a Bandeira do Elefante e da Arara, que também aborda bastante sobre esses mitos, né? Que a gente acabou falando aqui. Tem também o GURPS, Bandeirantes, que também pega um pouco dessa parte de criaturas místicas que eles combatem quando estão fazendo a exploração. Mas lá pra parte de podcast tem o RPG Guacha, pra quem quiser, bota lá, dá um Google. Ele faz campanhas one shot, onde é uma campanha de início, meio e fim, que é bacana também, quem quiser ouvir tem umas campanhas muito legais lá. Tem o pessoal da Casa Velha, né, RPG, pra quem procura no YouTube lá. E tem o Gruntar TV também, que é muito legal, e o Azecos, que são uma galera bem da antiga. Mas, Rafael, sobre trabalhos brasileiros, também a gente pode citar também o pessoal do Nação Garou, que fez o Garou em Fúria Brasil, Rage Cross Brasil. Sim. Muito bom, eu tava dando uma acompanhada sobre o material deles e, olha, de qualidade. Tem o Ragecast lá, que eu não sei se eles entraram em ato, fizeram só acho que 2 episódios, não fizeram mais. Mas também no pessoal daqui do Brasil, que é bem bacana. E esse foi o momento merchan. Só um último adendo, né? A atualização ainda essa semana, tá? Nova criatura pensada no Pensando em RPG. Dá uma conferida. Não é bem folclore nacional, mas a matéria tá chegando também. Bacana. Todo mundo conferido, curtindo a página. Dando um like lá. E curte o Valecast também, viu? É isso aí. Estamos de olho. Eita, eu esqueci o nome do nosso podcast. Vale das Trevas, da ponte pra cá. Vale das Trevas, da ponte pra cá. Os manos do Vale da Ponte pra cá, o nome do podcast. Não sei o que vocês Pode estão falar. tomando. Tu pode agradecer que ontem a gente chegou 100 seguidores no Instagram. É o Não, aí tem que ter a menina das redes sociais. Né? Não, daqui a pouco ela do nada aparece ali. Chegamos nos seguidores. Tchau. Valeu, falou. Melhor. Legal. Eu sigo o Valecast. Melhor. Agradecendo, galera. Eu acho que eu sigo o Valecast de 100, tá como Valecast, não tá? Eu. Não, é Vale das Trevas. Vale das Trevas. Eu acho que eu sigo, vou procurar Tu aqui. segue sim. Nós dois colocamos pra curtir. Sim, eu sou um mais não sei Eu tô Sou um baita do seguidor. Eu sou tão seguidor que eu nem sei se eu sigo. Ah, não sabe nem o nome? Pois é, né? Pior é os caras não sabem o nome, né? Não quer, peraí. Os caras não sabem o nome. Ah, eu faço de tudo pra ganhar XP do mestre. Tô vendo aqui seguidores aqui. Aí, ó, tô seguindo, né?
Isso, clica nesse azul pra ficar seguindo, isso. Não, eu vou desseguir só pra ficar 99 pra sacanear o errado. Aham. Vou deixar de seguir por agora. favor. Atualiza. Não, eu deu. Tá, vou finalizar aqui. Ai, 99, que pena. Tu não quer, Luiz? 98. É, fala isso. Fala, faz aí. Ai, Liseia. Vamos ler. Olha o vermelhão aí. Ninguém tá te vendo. Ó, tem até umas petiolas aqui, ó. Tem Tá gravando? Olha aqui. Opa, tem nudes. Tem nudes do Vale das Trevas, mano. Nossa, aviso público, isso é importante. Gente, tem petiolas? Eu tô vendo petiolas aqui. Perigo. Oi, pessoal, passando aqui só pra avisar, pra agradecer que nosso Instagram chegou aí aos 100 seguidores. E curtam lá, nosso Instagram é @Vale das Trevas, o Facebook Vale das Trevas Ponte, tem o Twitter também, que é @Vale das Trevas. E deixa um comentário pra nós lá no blog, pra gente não ficar triste aqui, que é valedastrevasponte.blogspot.com. E também pode mandar um e-mail pro valedastrevas@gmail.com. É isso aí, passei só pra deixar esse recado. Bom, aqui é Henrique Ferraz se despedindo, fechando os portões da ponte e até logo. A fada Macena e os portões já estão fechados. Vocês fecharam o portão, o que eu vou falar agora? Abanando por cima dos portões, nós cá estamos. Morre do lado de fora dos portões e olhando que nem cachorrinho pidão. É, o panda deu de moleque do Enem, tá ligado? Chegou atrasado, portão fechado. Então tá, falou.